Olá, pessoal, bem-vindos ao Papo Saúde 360. Eu sou Mayara Calunge, médica que atua na psiquiatria, e hoje a gente vai conversar com a psicóloga Zezé Tomé. Bem-vinda, Zezé. Obrigada, Mayara. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto que é tão interessante, né, que é a questão do burnout materno, né? Nossa, Zezé, primeiro, obrigada. Muito feliz de estar com você, uma grande amiga, uma profissional maravilhosa. E acho que é um tema muito pertinente, né, Zezé? No dia de hoje, as mulheres que têm tantos papéis a exercer e sem deixar a maternidade, né? Ou muitas até deixam a maternidade, né? Vão para outros papéis. E aí? Então, hoje a gente tem um acúmulo, né? Mas eu posso dizer assim, isso pela minha própria experiência, né? Sou de um tempo que já começava esses vários papéis, né, da mulher, trabalho, casa, família, a exigência da sociedade, né, que quer uma mulher bonita, sarada. Então, são muitas exigências e acaba que a mulher começa a também se cobrar, né? Se autocobrar para poder é, exercer tudo com perfeição, né? Então, existe uma mulher ideal e existe a mulher real, né? Isso, a mulher que é possível, né? Eu já na minha geração já estava muito bem instalado da mulher, né, no mercado de trabalho, e na verdade eu fui criada para isso, né? Tanto é que a minha maternidade em si foi vindo um desejo depois, porque eu fui criada para estudar, trabalhar, ser independente, né? Só que chegou numa hora que eu vi que não era só isso, né? Eu era muito mais do que só isso. E a maternidade vem com uma parte importante da vida da mulher, né? Claro que tem as que não serão mães biológicas, né? Mas que como também a gente deixar essa parte da maternidade, né, negligenciada, é até uma perda na nossa identidade, né? Mas é isso que você fala, né? Muita gente se perde mesmo, porque as cobranças são muitas, né? É mercado de trabalho, é beleza, relacionamentos, formação de uma forma geral, né? E até outros planos, né? Sei lá, eu quero viajar, quero fazer outras coisas. E a gente meio que pode se perder, né, nesse caminho. Então, na verdade, são duas gerações diferentes, né? A Zezé experimentando mais bem essa transição, né? A Zezé já com filhos grandes, já com netos, e eu com duas crianças pequenas. Eu acho que então são duas fases diferentes, mas que não mudam nem as dificuldades, né? Parece que continuam muito similares, né, Zezé? Sim, eu peguei uma parte quando na cultura familiar, onde a minha mãe era uma pessoa que já trabalhava, mas trabalhava no lar, né? Costurava naquela época, costurava para fora. Então, tinha também uma exigência grande de ser uma boa mãe, de dar conta do lar, né? Eu lembro da minha mãe falando que naquela época as fraldas não eram descartáveis. Eu ainda peguei isso como mãe, mas ela falava, eu nunca coloquei uma fralda sem passar no filho, né? Então, tinha 3 filhos, e quando eu me vi como mãe, que eu não conseguia ser aquilo que a minha mãe era, já começaram também as autocobranças. Então, a partir de uma cultura familiar, isso já acontece, né? A forma como a gente é criada, a forma como é colocado pela sociedade, e aí daí em diante foram exigências ainda maiores, porque aí vieram as performances na profissão, né? Na vida profissional, no corpo, né? As academias, e a mulher tinha que dar conta de todas as coisas e ainda tem que dar. E isso vai provocando uma série de cobranças, de autocobrança, que muitas vezes a gente não consegue corresponder. E quando não corresponde a isso, essa autocobrança já vai provocando uma sobrecarga, né? Então, o burnout materno fala exatamente disso, dessa sobrecarga, desse esgotamento que vai acontecendo conforme vai havendo essa cobrança, não só pelos vários papéis que a mulher tem, mas também por ser perfeita em cada um dos papéis que ela executa, né? Então, essa é a grande questão
que vai levando a esse estado emocional, físico, né, de exaustão, né, por parte da mulher, de não saber também administrar Sim. tudo isso, né? Parece que tem até uma demanda maior do que aquilo que a mulher é capaz de ofertar. E acaba que quando chega para a gente no consultório, né, a gente fica tentando aumentar o que aquela pessoa consegue de recurso interior, recurso próprio, para conseguir lidar com aquela demanda, né? Claro que é exigente, né? A maternidade é muito exigente, mas também não é uma coisa ruim, né? Porque as pessoas acabam pintando como se fosse uma coisa, como se você perdesse a sua própria vida, né? Agora a prioridade é só a criança. É uma coisa muito boa, muito transformadora e a gente pode aproveitar para amadurecer, né? Eu acho que é o período que a gente mais amadurece. Mas vejo também que muitas pessoas acabam chegando com um recurso interior muito pequeno, né? Que a gente precisa ajudar essa pessoa a ampliar o interior, ter uma liberdade interior, né, maior, com mais recursos para até mesmo ela conseguir exercer melhor aquela maternidade. E que é exatamente isso, é demandante, né? É exaustivo, é cansativo. E acho que, assim, o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, né, acho que caminha muito junto nesse sentido. E aparece cada vez mais, né, essa sobrecarga da mulher. O temperamento também ajuda, né, essa coisa da perfeição, de querer ser a mãe, assim, perfeita. Ela acontece muito hoje, né? Tem uns aplicativos lá de quantas mamadas, de quantos não sei o quê. Aí o sono da criança tem que ser perfeito, e quando a criança não dorme, não faz a soneca, não vai dormir à noite. Então, quando não tem essa rotina bem estabelecida, a mulher se cobra como se não estivesse fazendo da forma correta. E aí começa, né, essa autocobrança que vai virando um loop, entra numa exaustão mental, né, pode até desenvolver uma depressão ali que antes nem existiria por causa desse burnout. Mas exatamente a comparação, né, excesso de comparação, porque a gente tem hoje. O acesso à informação é bom, mas chega um ponto que começa-se, né, a ter uma comparação exagerada, uma cobrança exagerada. Nós mesmas, né, das mulheres, às vezes também não tem um apoio em casa e eu acho que isso tudo contribui muito, né? Sim, nós temos hoje várias realidades, né? Existe a situação também de mulheres que são sozinhas, né? E mesmo a gente que, mesmo quando tem um marido, um parceiro, uma pessoa para ajudar, muitas vezes a gente não entende muita coisa que está acontecendo, né? Eu posso falar por experiência própria, porque quando meus filhos eram pequenos, né? A minha filha já tinha muita dificuldade de dormir à noite, já dormia muito tarde, e eu não entendia direito o que acontecia, né? Porque que a minha filha era diferente. Para mim, era a minha filha que era diferente, né? Eu não estava sabendo o que acontecia na casa da outra pessoa, das outras pessoas, das outras mães, mas eu achava que era minha, e vem aquele sentimento de culpa, sentimento de fracasso, de não saber lidar com a situação, né? E quando eu tive meu segundo filho, as coisas ainda pioraram mais, porque o meu filho nasceu logo em seguida, ele estava muito doente, já ficando muito doente, já fez uma primeira pneumonia, depois ele teve uma série de doenças, porque ele tinha adenoide muito grande, também amígdalas, ficava muito inflamada e muito doente. Todos os meses ele ficava doente. Então, ele não dormia à noite, não dormia hora nenhuma. Então, eu tinha a diferença entre meus filhos era de 11 meses, eu tive um filho atrás do outro, e eu não sabia se estava difícil lidar com a primeira, imagino com dois. Eu praticamente não lembro de ter filho, quase que... Ficar sem um filho. Só com um filho, né? Eu fui criando os dois juntos, e isso me provocava, sim, esse sentimento na época. Eu não era psicóloga, nada disso. Eu tinha me formado na faculdade, na época eu tinha feito letras, né? Fui fazer... Então, eu não entendia e não tinha acesso naquela época às informações que tem hoje, né? Então, hoje, por exemplo, um podcast como esse, que a gente vai falando desse assunto, vai despertando também na outra pessoa, será que está acontecendo isso comigo? Será que não está acontecendo?
Naquela época, não, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não sabia, nem existia essa palavra, não existiam estudos como existem hoje, né? Porque durante um bom tempo não se falava nisso, né? O burnout foi sendo falado na área profissional, né? Que foi sendo conhecido e depois descrito e trabalhado, né? Em tratamentos e tudo mais, com o tempo, e principalmente a partir da pandemia, que a gente viu dar esse boom, esse crescimento de se voltar a atenção para essa demanda do burnout materno, né? E a pandemia foi um período complicado, né? Já saiu alguns estudos aí que aumentou muito o número de depressão pós-parto, né? Nesse período da pandemia. E tem se avaliado que está tendo pelos últimos levantamentos aí, a saúde materna tem sido auto-revelada como menor entre as mulheres, né? Então, realmente, assim, é uma coisa que a gente tem que começar a refletir, trabalhar também, né, com os pacientes e cada um refletir sobre sua vida, sua realidade, que é o que acontece, né, Zezé? Eu atendi uma paciente recentemente que entrou assim, num grande conflito, exatamente aí você começa a se sentir uma mãe inferior, como se não estivesse ofertando para o filho o que é melhor, né? E claro que toda mãe quer o que é melhor para o filho. E aí entra isso, a criança não dorme, então a mãe também não tem saúde mental, né? Porque a criança não dorme, a mãe não dorme. São 3 filhos. Então, são 3 filhos que acordam 5 vezes na noite, aí começa também outras coisas, né? A gente também tem que começar a olhar para a saúde da criança, porque a saúde da mãe também está relacionada à saúde da criança, né? Então, como uma mulher que tem algum transtorno de saúde mental vai conseguir ficar bem quando seus filhos pequenos não estão bem, podem ter algum problema de saúde, até neurológico, né? E eu conversava exatamente sobre isso. Agora, então, vamos parar de cuidar de você um pouquinho nesse sentido e vamos olhar para os seus filhos, né? Porque precisamos corrigir o sono deles para que o seu sono... Não adianta eu te dar um remédio para dormir à noite, você vai ter que acordar 5 vezes à noite para socorrer os seus filhos pequenos. Então, vamos olhar para eles, vamos no neurologista. Será que ele está tendo terror noturno? Será que está com algum problema do neurodesenvolvimento? Vamos investigar o sono deles. Já tentamos de tudo, né? Alunas da Sâmia Marcília, aí já fizemos todos os cursos, já tentamos de tudo, já colocamos rotina, coloquei soneca, tirei soneca, e não conseguem dormir. Então tem alguma coisa errada, né? Se a gente já estudou, já avaliou, tem alguma coisa que não está certo, né? Sim. E aí a gente, então, vamos olhar, agora a gente está no espaço, vamos olhar para as crianças, vamos cuidar das crianças, e a partir da regularização do sono deles, eu consigo regular o seu sono, porque senão eu vou ficar dando ansiolítico, vou ficar dando remédio para insônia, e o problema às vezes nem é ela não pode nem ter uma insônia, né? Talvez ela nem tenha, seja só mesmo o fato de ficar tendo sono interrompido toda noite. Sim. E aí o quanto isso também não sobrecarrega a saúde mental dela. E aí gera tudo, uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que se sente sobrecarregada, não consegue, aí se sente mal, né? Ah, eu não consigo dar auxílio. Mas, claro, não dormiu a noite toda, como é que vai estar bem no outro dia, né? Para dar atenção a 3 crianças pequenas. Então, é isso, o exercício de ser mulher, né? Sim. Essas coisas são muito importantes de serem observadas, né? De serem conversadas, de serem alertadas, justamente por conta disso. Eu tive uma paciente também, você vê, você falou de uma realidade de 3 crianças. Eu tive a realidade de uma paciente que ela teve o primeiro filho e ela já teve o burnout materno no primeiro filho. Principalmente porque veio após a pandemia e ela estava assim aterrorizada com a pandemia, né? Então a cobrança foi muito, não deixava ninguém pegar, não aceitava ajuda, porque também tem isso, a pessoa muitas vezes também não busca essa ajuda, né? Naquela época principalmente a rede de apoio sumiu, né? Porque cada um foi isolado na sua casa. Né? Além disso, quando ela teve o segundo filho, aconteceu exatamente isso que você falou. Além de ter o burnout, se desenvolveu para uma depressão, porque aí houve uma sobrecarga ainda maior, né? O medo de não errar. Todos nós vamos errar, né? A vida é assim, erro e acerto o tempo todo, mas essa performance que se busca e achando que
comigo tem que ser igual com o vizinho, com outra pessoa, aquela pessoa que eu vejo na internet. Por que que a minha vida não é igual à daquela pessoa, né? As comparações, e aí vem justamente isso que você falou, o complexo de inferioridade, e daí uma série de coisas que às vezes a pessoa não se dá conta, né? O próprio, às vezes o próprio parceiro ou não tem um parceiro para buscar essa ajuda, né? Ou uma rede de apoio, mas também não busca de alguma forma encontrar isso. Às vezes não tem, é certo que muitas vezes não tem. Tem situações onde a orientação para essa mãe, porque no trabalho, quando tem o burnout, você afasta. E a mãe? Não vem. Como é que vai fazer? Então, a mãe tem que buscar recursos, muitas vezes, né, dentro da própria casa, sabendo o mínimo que eu possa fazer e também atuar com essas crianças, de participar com a criança naquilo que é possível, né, conforme a criança vai crescendo, de dar pequenas tarefas, de ajuda, de fazer do dia a dia um meio de se divertir com a criança, porque mesmo com os filhos pequenininhos, você pode começar introduzindo seu filho, vamos cozinhar juntos, vamos fazer, né? E aquilo ali se tornar uma brincadeira e ter uma vivência mais leve. Sim, né? Exatamente. Acho que isso é uma coisa importante, né? Tornar a coisa mais leve, né? Porque tem muitas coisas que a gente faz que é obrigação, né? A gente segue a lei, é a obrigação. Mas a gente tem que fazer, na maternidade, acho que é um período que a gente tem que aproveitar muito para amadurecer. Ah, mas não estou falando, a gente já é madura, mas eu acho que a gente muda muito, né? A gente se deixa muito, sai do autocentro, a gente olha mais para o outro do que para a gente. Acho que é um período que a gente tem que usar para essa tendência de amadurecimento. Mas tem que ser uma coisa leve, né? Não é o esquecer-se de si, mas é fazer com que a razão domine a paixão, né, da minha vontade, e que eu deixe de fazer minha vontade, mas que seja com amor, né? Não seja um deixar de fazer a minha vontade, que seja só um peso, mas aquilo deixar o que eu quero naquele momento seja um gesto que me traga até prazer, né? Sim. Que é mais ou menos o que acontece na maternidade. Eu acho que à medida que a gente consegue fazer desta forma uma coisa que, sem esse olhar, pode ser muito pesado, a gente pode trazer mais leveza no dia a dia. E uma coisa que eu percebo também que pode ajudar muito nessa sobrecarga que a gente tem no dia a dia é que a gente fala muito da rotina da criança, o que é extremamente importante, né? O horário para dormir, o horário do sono, o horário para comer. Isso para a criança, a previsibilidade é muito importante. Sim. E ajuda até no comportamento. Mas também a gente tem a nossa rotina, né? Sim. Tem o nosso horário. Então, de repente, mesmo que seja algo penoso, de uma noite mal dormida, acordar de repente um pouco mais cedo, ter aquele momento seu, de tomar aquele seu café, né? Com tranquilidade, antes da criança acordar, ou aproveitar o sono da criança. Claro que às vezes você vai querer dormir no horário também do sono da criança, mas vai ser uma coisa que seja para ser, sei lá, nem que seja um filme que você gosta de assistir, uma série, ou aquela leitura que você gosta, e aproveitar aquele momento. É difícil, mas eu acho que tentar dentro dessa caos rotina, estabelecer a nossa rotina, o nosso momento, nossa visão. E uma coisa que é importante também é o parceiro, né? Como esses sintomas do burnout, da sobrecarga, até do baby blues, que tem, depois a gente pode falar da diferença do baby blues e da depressão pós-parto, como isso impacta menos na mulher quando também o parceiro é presente, Sim. né? Um pai presente, um marido presente, essa divisão de tarefas nesse período é muito importante, fortalece muito a mulher, né? Ajuda nesse período de adaptação, e até mesmo no puerpério, ou depois da criança grande. Eu acho que é um contínuo, né? Sim. Eu acho que a rede de apoio principal é pai e mãe, claro, né? Ter a avó perto é ótimo, ter os amigos perto é ótimo, mas pai e mãe ali responsáveis, um ajudando o outro, as coisas conseguem caminhar. Essa presença também é importante, né? Sim, fundamental muitas vezes, né? Essa divisão, né, das tarefas, incluir também o outro, porque muitas vezes você não vai ter
aquilo como cultura familiar do seu parceiro, mas você pode ir introduzindo isso, né? E a criança também sendo introduzida, como a gente estava falando, isso é fundamental, porque quando a gente faz qualquer tarefa como uma equipe, né? Eu digo que uma família tem que ser uma equipe, né? Aquilo se torna prazeroso, se torna leve, se torna gostoso de realizar, né? Então, são coisas que a gente vai introduzindo aos poucos e vai ajudando o outro, ajudando também o parceiro a entender isso, muitas vezes ajudar e pedir ajuda também à família, né? Hoje em dia, graças a Deus, depois dessa questão da pandemia, a gente sabe que naquela época foi difícil justamente porque os avós, que às vezes dão um suporte, né, não podiam estar juntos. Mas passou, graças a Deus passou. Então, hoje a gente pode contar com isso. E a gente tem que ter coragem de pedir ajuda, né, para essa rede de apoio que é a família. Às vezes você não tem. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela não tinha família por perto, já não tinha pai, não tinha mãe, e outros familiares ela não tinha por perto. Mas, aos poucos, ela foi fazendo amizade e os próprios vizinhos, né? Hoje a gente vê assim, tem quantas mulheres que passam por essa mesma situação na maternidade estão dispostas também, às vezes, a dar uma mãozinha, ajudar. E por mínimo que seja assim, como você falou, um tempinho que a pessoa tenha para ler um trechinho de um livro, assistir um videozinho prazeroso, um filme, já ajuda. Ajuda a sair daquela rotina de só a obrigação, né? Então, essas coisas têm fundamental importância para ajudar essa mãe. Agora, um outro fator também que eu acho que é primordial é saber dizer não. Hoje, a gente vê que a grande dificuldade dos pais é saber dizer não para os filhos. E essa questão vai impactar em toda a vida da família. Porque muitas vezes a rotina da família é ditada pela criança. Ah, não quer dormir. Não quer, mas tem. Então, pai e mãe têm que saber dizer não, pai e mãe têm que saber colocar a rotina, não precisa ser uma coisa pesada. Você, às vezes, como a gente estava falando, até na brincadeira, você vai fazendo isso. Mas chegou naquele horário, sim, vai brincar, vai levando com leveza, mas tem que acontecer. E se você deixa ali um tempinho que seja, por mínimo que seja, depois que uma criança foi dormir, para você se cuidar, para você espairecer um pouquinho, relaxar, vai contribuir para que haja essa leveza, para que a criança saiba o que ela precisa também seguir e fazer, né? E vai toda a família também entrando nessa parceria, né? E isso é muito importante, né? Mas eu, assim, o meu primeiro filho tinha muita dificuldade com sono. Quando a gente conseguiu colocar ele para dormir um pouco mais cedo, nossa, transformou até a vida do casal, assim. Porque aí você tem o seu tempo com o seu marido, você tem o tempo para fazer o seu trabalho, você começa a ter o seu tempo. Claro que isso é uma construção, sem comparações, né? Porque, por exemplo, comparando com a minha filha atual, que dorme tranquilamente, no horário que eu quiser, é uma bonequinha, é aquela exceção dos bebês. Comparando uma outra realidade, né? Então, assim, se você é uma mãe que, de repente, tem um filho com muita dificuldade de rotina de sono e se compara com uma outra mãe que tem um bebê que eu tenho atualmente, você vai realmente ter uma frustração achando que você está fazendo alguma coisa errada. E aí entra naquele loop que a gente falou, né, das autocobranças, que não tem que existir. Mas à medida que a gente vai ajustando em meio às dificuldades, a gente consegue alcançar uma certa autonomia da criança, né, que envolve isso tudo, né, do cuidado dos pais, da orientação dos pais, saber dizer não, saber das frustrações, e isso é importante, a rotina acaba fazendo isso, porque é uma forma até de introduzir a criança a saber lidar com as frustrações que ela vai enfrentar ao longo da vida, porque acabou o horário de brincar, agora está na hora de começar a se alimentar, então a gente vai guardar o brinquedo e a gente vai começar
a jantar. Depois do jantar, a gente vai tomar banho. Depois do banho, a gente vai dormir, contar a historinha. Vamos dormir. Ah, mas eu quero 5 historinhas. Não, hoje é uma historinha. Ah, mas eu quero... É uma historinha. Ah, mas agora eu não quero dormir, eu quero... Ah, não, agora não. Então, assim, isso, a rotina em si já é um modo, né, do pai exercer essa autoridade que hoje realmente se perde muito, né, por várias questões que eu acho que é legal também a gente depois falar. Mas é uma forma já disso já ser introduzido, mas como que ela é importante também para a mãe, né? Sim, Vai dar esse assim, conseguir colocar a criança para dormir um pouco mais cedo. Quando isso é alcançado, né? Também a gente não vai esperar em uma rotina que estamos muito restrita para uma criança até 6 meses, alguns meses, mas depois de um ano que a gente consegue, né, que a criança tenha uma autonomia do sono, conseguir colocar uma criança para dormir às 7 da noite, às 8 da noite, ótimo, ainda tem um período bom, porque o adulto consegue ficar acordado até mais tarde. Uhum. Então, isso traz também para a rotina da família uma autonomia. A gente começa a conseguir fazer umas coisas depois que as crianças, né, vão alcançando certa idade. Sim, isso aí é fundamental, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Criança precisa de rotina e ela precisa se acostumar e saber qual é a sequência. Porque a criança vai aprendendo que aquela sequência existe e ela vai seguindo. Mas quem dá essa sequência não é a criança, quem dá essa sequência é o pai e a mãe. Hoje a gente vê também muitas dificuldades, porque a maioria dos pais já muito cedo também, e isso eu acho que também não contribui em nada para ter uma disciplina. Para você fazer alguma coisa, você tem que botar seu filho num celular, numa tela, entende? Então, essas coisas, esses recursos que hoje são comuns, né? São comuns, porém prejudiciais, porque a criança não está aprendendo, ela está distraída. Então, a gente também muitas vezes quer isso, né? Quer que a criança fique distraída para a gente fazer alguma outra coisa, ou talvez a gente se distrair. Mas a distração é eu considero assim, um grande veneno para a nossa vida. Porque se a gente está distraído, a gente não está programando, não está disciplinando, não está colocando rotina, não está fazendo nada disso, né? Eu tive uma paciente que ela falava, não, eu tenho que colocar o meu filho no YouTube para eu conseguir fazer a comida e depois para ele poder almoçar. Eu fico também muito admirada, assim, com incapacidade de conseguir fazer qualquer coisa com a criança. Claro, gente, é o que a gente conversou, né? Cada um vai ter uma história, uma realidade, a gente não sabe a realidade de todos. Mas como isso está tão naturalizado, e crianças cada vez menores expostas, às vezes bebês, para parar de chorar já com o celular, né? Exato. E como isso interfere, assim, no neurodesenvolvimento da criança. E aí é uma criança que não é obediente, é uma criança que é agitada, irritabilidade grande, né? Porque acelera a mente da criança. Então, também os recursos que hoje são mais fáceis, né? Mas também são prejudiciais. Então, essas coisas precisam ser também observadas. É a melhor atitude? Isso aqui é o melhor para o meu filho? Porque quando você faz hoje uma pequena pesquisa, você vê as consequências disso, você vê que a própria pediatria, nos estudos pediátricos mesmo, já traz também a consequência disso. Então, isso vai impactar também para a mãe, né? Se essa criança começa a ficar irritada, se essa criança começa a ficar teimosa, fazer birra, a mãe não sabe lidar com isso. Então, isso vai impactando também para a instalação dessa exaustão, desse esgotamento. É o que eu observo muito. Mães muito irritadas, pouquíssima paciência, sobrecarregadas. E você aparentemente olha, vê já essa aparência. E assim, eu não aguento mais.
o meu filho só pode ter TDAH, ele não parar 1 minuto. E aí, assim, aí você vai escutando. Aí a criança já toma café desde pequenininho, a criança tá cheia de bala e tá na sala de espera no celular. Crianças muito pequenas. Aí você faz toda essa orientação, né? É claro, entendo sua realidade, que pode ser necessário, eventualmente até por um certo tempo, para dependendo das coisas que você tem ali que fazer. Mas, olha, o que a gente sabe hoje são esses malefícios, né, do neurodesenvolvimento, da cognição, do banho de dopamina que está tendo no cérebro dele, o quanto isso vai contribuir com tudo. Mas, doutora, se eu não colocar é pior. Então, assim, tem ainda uma resistência, até mesmo pela facilidade que traz. Sim. Porque para o adulto é muito mais cômodo ter uma criança quietinha, que não fala. Você consegue fazer o que você quiser, durante o tempo que você quiser, você deixar ele 4 horas ali assistindo um vídeo atrás do outro. Então, para o adulto é mais cômodo. Então, a gente sair desse comodismo também é complicado. E assim, ir adaptando essa criança, de repente, dá um desafio para ela. Uma criança colocar um quebra-cabeça que vai ser mais difícil dela montar, então ela vai ter que ficar quebrando a cabeça, ela vai ficar mais entretida naquilo, vai tomar mais do tempo dela. Montar, né, sei lá, um Lego, dar um desenho, tenta montar isso daqui. Então, dá um desafio maior que vai entreter aquela criança. De repente, ela vai soltar aquilo, vai vir falar com você, aí ela vai se esquecer daquela brincadeira. Mas, assim, vai ter todo um exercício de fazer com que aquele cérebro que está muito acostumado, né, com velocidade, com excesso de informação, com luzes brilhantes, tudo para ele vai ficar sem interesse. Tudo para ele é muito chato. Então, tudo que é muito agitado, alegre, alegre na televisão, e de repente vai me colocar numa brincadeira paradinha, é um exercício realmente para a criança. Mas que para a gente vai ter que gastar esse tempo com aquela criança, ela se adaptar. Porque senão a gente vai sempre estar sobrecarregado. Porque é uma criança que sempre vai estar agitada, uma criança que vai ser muito desobediente, é uma criança que não vai dormir. Uma criança que chega da escola, passa a tarde toda assistindo televisão, ela não vai dormir. Ela está neuroestimulada. E aí a mãe fica lá se descabelando para estabelecer uma rotina naquela criança que simplesmente não vai dormir, que está super estimulada. Então, realmente, é um mal que a gente meio que se faz, né? Nós mesmos nos fazemos esse mal, né? Sim, mas você falou o principal, né? É gastar tempo. Você pode gastar e deve, né, gastar um tempo aqui para você ganhar um pouco mais ali na frente. Se você não gastar um tempo agora, fazendo aquilo que precisa ser feito para que o seu filho tenha essa rotina, tenha essa disciplina, tenha calma, né? A paciência vai se esgotar por parte da mãe mais à frente, porque não vai haver uma obediência, não vai haver calma essa criança. E aí, vamos dizer assim, colocar na conta de determinadas síndromes ou transtornos é mais fácil. E querer que essa criança seja medicada, e a própria mãe muitas vezes também vai só em busca disso. Mas muitas vezes a solução está para além disso. É claro que se é necessário a ajuda profissional, e muitas vezes é necessário, se a pessoa está num nível de esgotamento tal, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa de um psicólogo, ela deve buscar ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas para além de apenas buscar a solução imediata, é preciso olhar tudo o que está acontecendo e o que é possível fazer. O que eu posso mudar na minha vida, né? Mudar na minha rotina, mudar no dia a dia, que vai contribuir para eu ter mais ali na frente um ganho. Um ganho como? Um ganho até com o seu autocuidado, né? Com o seu relaxamento, no sentido geral, né? De ter uma conversa, de uma parceria, de sentar muitas vezes com essa criança para brincar. Será que a minha conexão com uma criança que fica o tempo todo no celular está existindo? Né? O grande problema também do burnout materno é quando a mãe perde a conexão com o filho. Né?
porque ela vai só na obrigação e ela se encontra num estado tal de exaustão que ela muitas vezes se sente ao mesmo tempo culpada como uma mãe ruim, mas também porque ela não tem nem vontade de estar com o filho. Ela ama, mas não tem esse desejo de estar com o filho. Então, onde que foi que eu me perdi? Onde que foi que as coisas começaram a acontecer? Então, o tratamento também do burnout vem dessa questão da prevenção, de você já ir organizando a sua vida para não chegar a esse ponto, não chegar a uma crise, né? Porque quando chega na crise, aí não tem jeito, você tem que buscar realmente ajuda profissional, fazer uma terapia, muitas vezes tomar um medicamento, mas antes disso, o que pode ser feito? Então, é isso que a gente traz, né? Esse tipo de reflexão que a gente traz nesse momento para as mães que estão iniciando um período como o seu, né? Que teve um filho, tem pouco tempo, tem pouca idade ainda tem 4 ou 5 anos? Um tem 4, outro tem 6. Então, 4 anos, agora tem uma filhinha de 6 meses. Então, já estabelecer desde o início, né, a rotina, a disciplina, as observações, o que está acontecendo, né? Muitas vezes é preciso também que essa mãe também tenha essa visão de que a forma como eu fui criada hoje não dá para eu fazer a mesma coisa com o meu filho. Mas eu posso aprender, eu posso me informar. Hoje a informação está na palma da nossa mão, né? Então, hoje, os meios para se buscar a não chegar a tanto... E por que hoje nós temos uma demanda tão grande de doenças, né, de transtornos psiquiátricos? Alguma coisa não combina, né? Não combina. O nível de informação que nós temos, de conhecimento, e, ao mesmo tempo, o volume de pessoas, né, dessa forma, né, doentes, com síndromes, com transtornos. Então, será que eu estou utilizando os meios que eu tenho para lidar com isso, para saber como que eu devo agir, como me prevenir disso, como prevenir a minha casa, a minha família, os meus filhos? Eu acho que falta muito também o sentido das coisas, né, Zezé? Até mesmo Sim, antes de valores. engravidar, né? Antes mesmo de engravidar, você já está preparado por si só, né? Porque quando chega uma pessoa, né, que é totalmente dependente de você, você se tornará responsável por ela, tanto de valores, princípios, educação, tudo isso, né? Mas o quanto você já tem que estar fortalecido em você, né? Não só de virtudes de ser bonzinho, mas de virtudes de querer um bem, um ideal, ter um trajeto, né, um destino, uma finalidade, né, que todos nós buscamos uma felicidade. Então, quando eu já estou nesse caminho, né, independente até mesmo antes de ter um filho, né, eu já defini qual é o caminho que eu quero percorrer, aonde eu quero estar. A gente já está com uma bagagem interior, né, com uma liberdade interior, para, uma vez chegando a criança, a gente ter até domínio sobre a nossa vida, né? Porque enquanto a gente não domina a nossa própria vida, como nós conseguiremos ofertar alguma coisa para uma criança? Então, as coisas se perdem também nessa transição. Por isso que, às vezes, né, a gente já tem um transtorno, claro, que não depende só da mulher, não é uma mulher fraca, não é uma fraqueza de desejo, não é uma falta de fé, que às vezes acontece, né? Não é isso, é realmente um momento desafiador para a mulher, né? O período da maternidade, o puerpério, então nem se fala. Mas quando eu já tenho um trabalho interno como pessoa independente, independente de um filho, independente do meu marido, quando eu já sou uma pessoa fortalecida, eu também já estou melhor preparada para esses desafios que vêm. E quando eles vêm, claro que eu cresço ainda mais, né? Mas eu já estou com uma base, com uma estrutura. E hoje a gente vê que as pessoas estão sem essa estrutura, estão sem essa finalidade, sem esse sentido de vida.
Então, não toleram as frustrações, não toleram as dificuldades, né? Então, claro, então, assim, eu vou ficar com uma privação de sono que, para mim, sempre é muito difícil no puerpério, é a privação do sono. Então, assim, eu não tolero a privação do sono, eu não tolero um choro, eu não tolero não fazer o que eu quero exatamente naquele momento. Claro que para essa pessoa é muito mais difícil ser mãe, né? Sim. É muito mais difícil ela não estar no centro do marido, da vida do marido, não estar no centro naquele momento. Claro que depois as coisas se reconfiguram e, claro, a criança não é o centro de tudo, mas naquele momento de adaptação, tudo tem em torno daquele bebezinho que acabou de nascer. E se eu não estou bem estruturada para isso, essa transição é muito exigente. E é aí que entra essas mães que acham que é tudo muito doloroso, é tudo muito penoso, é tudo muito nananana. E né? Mas como você encara isso, define que tipo de mãe você será, né? E como você vai conseguir lidar com isso, porque também é passageiro, né? Claro que cada etapa é um desafio, a gente vai mudando de fase, né? Cada fase vai ter um desafio na criação do filho, da maternidade, mas essas transições, quando eu estou estruturada, quando eu tenho esse alimento, né? Então, acho que é importante a gente sempre tentar, dentro do possível, fazer as coisas que nos alimentam, não só materialmente, biologicamente, mas até espiritualmente, Sim, né? sim. Tá bem estruturado, porque o que você é o que você também passa para o seu filho. Então, os pais que não conseguem, né, estabelecer essa autoridade, né? Então, é você que decide, é o pai que decide, a mãe que decide, não a criança. Não é a criança que vai ser o centro da vida da família. Não é ela que determina o que a família vai fazer, mas sim a autoridade dos pais. Isso vem antes, né? Isso vem antes da criança nascer. Sim. Então, muitas vezes o que a gente está vivendo agora, dessa dificuldade da maternidade, é só um reflexo de como também essa família já vivia antes, né? Como esse casal já vivia antes, como essa mulher já vivia antes. E, claro, pessoas que também já estão nesse caminho de estruturação vão ter o mesmo desafio, né? Vão ter dificuldades. Mas acho que a carga é diferente, né? Como a gente nomeia essa maternidade é diferente. Sim, com certeza. Essa questão que você trouxe sobre a questão dos valores, dos princípios, né? Hoje, a gente sabe que não existe uma faculdade, uma pós-graduação para ser pai, para ser mãe. Mas se você traz essa estrutura de família, não só baseada como hoje a sociedade coloca da gente buscar apenas prazer, né? E que a felicidade está para além disso, né? Que existe algo mais profundo, mais importante, seus valores, aquilo que você vai nortear a sua vida familiar, né? Os princípios também espirituais, religiosos, ajudam muito a família, né? No sentido de você também buscar e ir já implantando isso desde criança, né? Desde pequenininho. Eu lembro quando meus filhos eram bem pequenos, nós já fazíamos isso, contávamos as histórias, nós rezávamos com as crianças, né? E isso vai dando para a criança um norte diferente, né? Daquele que só cada um na sua e a amizade continua, cada um vai fazer o que quer, o que gosta, vai buscando apenas não me perturbe, não me incomode. E a gente sabe que a vida familiar não é isso, é como você falou, é um tempo onde você sabe que você vai se dedicar ao outro, vai se dedicar à criança, ela não pode ser o centro, mas ela é importante, porque ela necessita daquele cuidado naquele momento, né? Então, a gente tem que saber também colocar os princípios norteadores disso, né? Não adianta a gente querer o perfeito, mas na hora de implantar os limites, né? O dizer não, como a gente vinha falando, tudo mais, isso não acontece. Não, eu não me importo, faz isso daqui que está mais fácil e eu quero fazer outra coisa diferente. Não, aquela criança, ela necessita de atenção, ela necessita de cuidado, ela necessita de ensinamento, ela necessita de valores, ela necessita de tudo isso, né? Então, como você falou, o autoconhecimento também tem que acontecer, né? Quais são os princípios que eu trago?
Quais são os valores que eu trago? O que eu quero para essa casa, para minha família, para minha vida, né? Então, tudo isso vai norteando como a gente vai ter esse tipo de disciplina dentro da nossa casa, né? Uma frase que eu escuto muito é: a gente tem que ser forte no bem. A mãe mais do que ninguém, claro, o pai também, né? Porque hoje a gente fala da maternidade. Então, assim, a gente tem que ser forte no bem, porque é muito melhor, é muito mais fácil para mim deixar o meu filho fazer o que ele quiser, Sim. né? É muito mais fácil, que a criança não chore, ele quer aquilo, eu imediatamente dou, porque eu vou ter que lidar com uma situação, vou ter que gastar meu tempo ensinando. E ensinar também princípios, né? Não isso só de rotina, do que é certo e errado, mas também de valores transcendentais, né? Da transcendência, da elevação da alma e tudo mais. Mas como que a gente tem que ser forte, né? A mulher tem que ser forte no bem. E a gente só vai ser forte no bem uma vez que também a gente exerce, né? Exercita, na verdade, essa coisa interior, né? Sim. Esse olhar interior, esse olhar para cima. Porque senão também tudo perde sentido, né? Tudo vira só um rigor métrico, né? Tudo muito matéria. E a gente deixa de passar também isso para os filhos. E traz um novo olhar sobre a realidade, né? Eu acho que a gente tem uma noção da transcendência, muda também como a gente olha até a dificuldade que a gente está. E aí eu falo disso, né, independente de religião, né? Sim. Mas um olhar mesmo espiritual sobre a realidade que a gente Sim. vive, né? De que a gente é algo maior do que só um corpo, uma criancinha, né? Ou só uma mãe. É uma relação que tá de alma ali, né? Uma pessoa que veio de você, é muito mais do que isso, né? Que foi gerada a partir de você. Então, acho que a gente tem que estar muito bem estruturado, muito fortalecido no bem, para que uma vez eu saiba o que é o bem, eu saiba o que é o bom, eu tenho a segurança de afirmar para o meu filho: isso é bom e isso não é bom. Exatamente. E ele vai ver essa autoridade em mim, ele vai ter a segurança de que a minha mãe sabe o que é bom para mim e o que não é bom para mim. E traz isso também, até para a criança te obedecer, né? Ela vai ver que você tem certeza, que você sabe o que é bom para ela. Essa hierarquia de valores, né? Que tem se perdido, né? Essa hierarquia de valores que a gente precisa estabelecer na casa, né? E na família, entre as pessoas que ali habitam. Muitas vezes nós temos, sim, famílias que às vezes são até numerosas, porque tem ainda, às vezes, pai, mãe, que mora também, né? Que são os avós, que estão juntos. Mas essa hierarquia de valores que são estabelecidos na família vão vindo de pai para filho, e não o contrário, né? Então é essa realidade que a gente vai percebendo que tem que ser o norte da nossa vida, do nosso dia a dia, de como o carinho, o amor, relacionamento, né? Relacionamento é fundamental. Nós não podemos perder de vista isso. Hoje, o que a gente vê? Os filhos crescem, cada um fica num quarto com a sua televisão, né? E isso vai a um ponto em que as pessoas vivem a solidão dentro da própria casa. Então, são coisas que a gente sabe que são cultivadas desde pequeno, né? Então, se você estabelece valores, hierarquias, não chega a isso. Mas se você chega na casa, né, como muitas vezes as famílias estão chegando uma na casa da outra, no dia de pai, dia de mãe, né, como agora nós tivemos há pouco tempo, dia dos pais, e muitas pessoas que chegando para comemorar com os pais só cumprimentam na hora que chega e depois na hora que sai. E às vezes nem isso, porque as pessoas não têm um relacionamento, não sabem nem o que conversar, né? Então, são situações que a gente vai chegando a um ponto que vai perdendo essa conexão, né? É como se o pai acaba indo perdendo o direito que ele tem sobre a atenção do filho, né? E o filho acaba exercendo um papel simplesmente de provedor, não de presença sentimental, até mesmo pelo tipo de relação que foi estabelecida. Hoje os pais dão muitas coisas, mas às vezes não se dão. Não se dão.
né? Então, a gente vê que também uma das causas também desse burnout materno, né, vem também disso. Eu estou me dando para o outro, e aí, quando a gente fala isso, tem não só a mãe, mas é o burnout parental também, pai e mãe, né, passam por essa situação porque muitas vezes não estão se dando nem no relacionamento entre os parceiros, marido, mulher, e muitas vezes com a criança, né? Então, vai havendo uma individualização, fica muito individualizado, cada um no seu cantinho, cada um fazendo uma coisa, mas onde que está a família? Né? Então, aí a gente volta àquilo que a gente estava falando, desse princípio norteador da família, né? Daquilo que nos une, e não apenas porque senão as pessoas trabalham, dão coisas, mas são vazias. Mas são vazias. E perde o sentido, né? Exatamente. E eu acho que reflete até muito no que a gente vê hoje. Muitas mulheres jovens não querem ter filhos, né? Tudo bem que é a escolha, né? A realidade de vida de cada um. E realmente algumas nem vão ter vocação aí para ter filhos. Mas é o medo e a falta do sentido da maternidade. Não enxergam o sentido em gerar um filho, em ter uma família, né? Muitas vezes que, de repente, né, foram criadas também para isso, já tem uma mentalidade um pouco voltada, né, não para a maternidade, mas muitas vezes até convivem com uma maternidade, não conseguem se encaixar e porque não vem um sentido, né? O jeito como foi vivendo, né, a vida daquela família foi se estruturando, ela não vê sentido numa maternidade. Então, é muito comum também mulheres hoje não quererem ter filhos. Medo, né? Sim. Muito medo do que significa ter uma criança, do que significa ter uma família. Medo do que é definitivo e muito mais medo do que é se dar, né? Sair do centro, abrir mão do meu planejamento, da minha carreira, né? Do meu orçamento mensal, né? De fazer o que eu quero, do meu ir e vir, eu viajar quando eu quiser, eu sair quando eu quiser, né? Eu fazer as coisas que eu gosto, ter os meus horários. Então, assim, hoje é real, né? É muito comum. Eu acho que pode ter sido também em outras épocas, mas eu acho que mulheres, é muito frequente, mulheres muito jovens não quererem ter filhos por N motivos. Às vezes não está no período da vida, né? Está se preparando, estou terminando uma faculdade, né? Estou entrando numa faculdade, é diferente. Mas o não querer definitivo, né? É um medo muito grande de enxergar a maternidade como sendo uma coisa, até para ela, acho que de repente aquilo não se encaixa na vida, mas é muito da vivência da pessoa. Sim. Se eu não valorizo, né, a família, eu não acredito nela, eu não quero lutar por ela, sem dúvida nenhuma, a família acabando, acaba tudo, né? Então, a gente vê que são esses princípios que a gente precisa retornar, e a gente precisa enxergar o que eu estou disposta também a abrir mão de algumas coisas, porque o mundo hoje é muito individualista, muito egoísta, muito egocêntrico, né? Então, claro, isso é uma mentalidade ideológica que predomina, né? Claro, cada um tem o direito de fazer, sim, a sua opção pelaquilo que acha que é importante para a sua vida. Mas, a partir do momento que você opta pela maternidade, que você quer ter uma família, quer ter um filho, tudo isso a gente tem que observar e que a gente vai ter que fazer esse trabalho de abrir mão, né, de não ficar centrado nas nossas próprias coisas, né? Porque eu digo coisas porque é isso, é só ganhar dinheiro, ou é só comprar coisas, né? E se eu gerei, eu tenho, coloco filhos no mundo, quais são os princípios que eu trago para ele? Quais são os objetivos? Qual é o meu objetivo maior, né? Então, é como você falou, se não traz um princípio transcendental acima de tudo, né, dessa grandeza da alma, de eu sair de mim mesma para ir ao encontro do outro,
né? Sem dúvida nenhuma, todas as coisas que nós fizermos vai chegar a um esgotamento. Porque eu estou me gastando pelo quê? Eu preciso dar sentido àquilo que eu vivo. Exatamente. Porque aquilo pode se tornar um fardo. Eu não durmo, eu não como, eu não faço o que eu quero. Mas se eu dou sentido àquilo, se eu vejo a grandeza da alma de uma pessoa que veio de mim, eu dou sentido àquilo. E aquilo deixa de ser, não, de repente, pesado. É um sacrifício, mas eu uno esse sacrifício com a minha razão e torno aquilo dali uma coisa, uma virtude. Até aquilo Sim. me faz crescer, me faz uma pessoa melhor. Então, sim, é possível, é desafiador, mas a maternidade é transformadora, amadurece, nos torna, né, melhores. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um grande desafio, como foi falado. Mas a gente percebe justamente isso. Que quando você é capaz, né, de refletir, sair de si mesmo, fazer sacrifício, vale a pena. Né? Você gerar uma vida, você ver crescer essa vida, né? O seu filho. O filho não é nosso, né? Nós nos foi emprestado para a gente cuidar e devolver para o mundo. Mas o que eu estou devolvendo? É um ser humano, né, melhor, é um ser humano com princípios, é um ser humano que olha para o outro, né? Então, essa é a razão principal, né, da nossa vida enquanto mães, né? Eu quero gerar para esse mundo uma pessoa muito melhor do que eu, né? E como a gente pode contribuir? Eu acho que a mulher contribui mais educando muito bem o filho para ser uma melhor pessoa, tudo, do que de repente obedecendo ao chefe nas papeladas, né? Porque a gente preza muito só pela carreira. Eu acho que tem tanto você é psicóloga, né? Sou médica, anos de estudos, né? Sim. Então é importante a gente contribuir, né? E que bom que a gente pode falar dessas coisas, porque se nós mulheres não fôssemos, né, profissionais, a gente não estaria falando sobre isso. Mas a gente enxergar também de que é bonito e que eu sirvo também o outro, eu sirvo a humanidade, formando bem uma outra pessoa, né? Perfeito, é isso, né? Nós estamos aqui, tem um sentido tudo aquilo que a gente faz. Nós estudamos, aprendemos, educamos, para que possamos ser pessoas melhores, gerar pessoas melhores, dar um ser humano melhor para esse mundo. Se muitas vezes nós temos uma sociedade que a gente muitas vezes reclama da violência disso, daquilo, mas será que eu tenho me debruçado a fazer dessa pessoa uma pessoa melhor? E é isso que a mãe faz, né? É isso que a gente quer. Claro, nem tudo que a gente quer, que a gente deseja, a gente logo de cara consegue. E a gente está criando um ser humano que é autônomo, que amanhã ou depois vai ter a sua própria vida. Mas se você já for dentro dessa educação, né, dando uma boa educação, o carinho, o amor, essa pessoa não vai passar por essa vida de qualquer jeito. Exatamente. Né? Todos ela vai deixar uma marca. Uma marca. E é exatamente isso, né? A busca de você levar isso para essa vida, para o mundo. Afinal de contas, para que eu estou aqui? Claro que ninguém vai ficar aqui para sempre, né? Mas da gente fazer desse tempo que a gente está aqui algo lindo, algo maravilhoso, né? Onde a gente devolve para Deus um ser humano maravilhoso. Um dia a gente vai embora, mas a gente deixa saudade, né? Pouco tempo eu estava fazendo também uma live falando sobre, e a gente foi conversando, né? É uma outra coisa que muitas vezes as pessoas não gostam de falar, porque a gente está falando sobre transtornos, doenças, mas as pessoas não gostam de falar, mas necessitam falar. E também sobre a morte, né? Falava sobre o luto. E a menina falou, olha, você falou do luto assim com tanta leveza. Eu falei, porque a morte faz parte da vida, não tem jeito. Nós não vamos ficar aqui para sempre, mas se a gente passa por essa vida fazendo o melhor, produzindo melhor, e a nossa melhor produção são os nossos filhos, né? É a nossa alegria, não é? É a felicidade que a gente tem maior aqui nesse mundo, é poder dar a esse mundo uma pessoa que traga princípios maravilhosos como o amor, como
a caridade para com o outro, né? Então, a gente também tem que fazer os nossos sacrifícios sabendo que vale a pena. Vale a pena, né? Vale a pena. Tem sentido. Tem né, sentido, e nós temos que ir em busca desse sentido, né? Deus é o nosso sentido maior, né? Para mim, Deus é o nosso sentido maior, mas depois disso é levar, né, os nossos filhos para Ele, né? E a gente não vai levar para Ele se for algo ruim. Então, nós temos que levar fazendo o que a gente pode fazer de melhor, né? Mas, Zezé, nossa, acho que, ó, que contribuição maravilhosa para você, hein? Agradeço muito, acho que foi muito bom. Que você acha importante falar mais alguma coisa? Então, eu que agradeço muito estar aqui com você, né? Tantos anos que a gente já se conhece, graças a Deus, né? Te ver assim, com esse novo olhar, né? Sobre a família, você já tendo a sua família, te conheci tão jovenzinha, uma menina, né? Uma menina. Então, é uma alegria, uma satisfação enorme, né? Te ver crescer, ver o que você construiu e tudo isso que a gente tem falado sobre a mulher, né? A mulher, ela pode fazer desse mundo um mundo melhor, né? Então, a gente precisa lutar por isso. Eu costumo falar assim, que eu acredito que a mulher pode ser o grande instrumento de Deus para a salvação mesmo de um mundo, né? Para trazer um mundo melhor, né? E através da maternidade. Então, nós temos que nos cuidar, né? Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar dos nossos filhos, que, sem dúvida nenhuma, a gente chega a isso. Eu quero agradecer profundamente você de poder estar aqui, batendo esse papo contigo. Foi maravilhoso. O prazer foi todo meu ter você, admiro demais, tanto como profissional, mãe, mulher, tudo, sempre um referencial. E foi muito bom. Obrigada, Zezé. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém.